E aí, amigos do canal Fofoca Pega, uma boa noite a todas vocês. Hoje é quarta-feira, dia 27 de agosto de 2025. E olha nós por aqui, começando mais uma resenha nesse cantinho do entretenimento, da informação e também da fofoca, é claro. Então sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, fiquem super à vontade. Só não se esqueça de dar aquela força e vocês sabem como, né? Se inscrevendo no canal, ativando as notificações, hypando e deixando aquele like no vídeo, combinados? Inclusive queremos agradecer a galera que neste mês de agosto já se inscreveram aqui no canal do Fofoca e também lá em nosso perfil no Insta. O link do Insta está aqui, ó, afixado no box de informações deste vídeo. Vai lá e segue a gente também. Dito isso, vamos então agora para a resenha de hoje. Galera, e a Paty, hein? Minha gente, no melhor estilo Histórias da Senhora dos Solares, Paty ontem resolveu copiar a estratégia da mãe e contou uma história, mais uma história, que deixou os desavisados de cabelo em pé e os mais avisados e antenados ficaram mesmo foi como a pulga atrás da orelha. Tudo isso porque ontem Paty tascou no título do seu penúltimo vídeo, postando o seguinte título: 6 pessoas invadiram a casa. Assalto na Argentina. Pois é. E na capa, onde postou com a mão na cabeça, que é um típico sinal gráfico de desespero, Paty escreveu o seguinte: nunca passei por isso. Não consegui reagir. Mas embora o título, a foto e os dizeres da foto de capa possam induzi-lo a pensar no pior, Paty contou que, certa madrugada, acordou com muito barulho que a princípio pensou ser em sua casa ou na vila onde ela mora, mas quando levantou para dar aquela espiada pela janela, discretamente, ela viu que, na verdade, todo o tumulto, toda a barulheira, toda a gritaria vinha da casa de frente de sua vizinha. Muitas pessoas gritavam por ajuda, avisando que ladrões estavam atacando a vizinhança. Ao olhar mais atentamente pelo cantinho da janela, ainda meio zonza de sono, afinal era de madrugada, ela notou que alguns homens, na verdade 6 homens, estavam na casa da vizinha em frente, e de lá as pessoas gritavam pedindo socorro e avisando que tinha ladrão. Em meio ao tumulto, Paty também contou que ouviu estalos secos como se fossem tentativas de disparos de armas de fogo, mas que a bala aparentemente não saía, travava. A correria e a gritaria foi de madrugada, perto das 4 horas da manhã, lá no bairro onde Paty mora, em Mar del Plata, na Argentina. Paty disse que viu os homens na varanda da vizinha e depois pulando para a rua, onde teriam finalmente embarcado em um carro que estava parado e fugiram. Ela disse que na hora que via tudo isso acontecer, ela ficou travada. Não sabia o que fazer ou como reagir. Disse que pensou em fazer alguma coisa, talvez ligar para a polícia ou descer de sua casa e tentar avisar aos vizinhos da parte de baixo, enfim, fazer alguma coisa. Mas ela não conseguiu. Simplesmente ficou travada. E nós falamos ainda bem. Disse que sentiu, no mesmo tempo, fortes dores na barriga, como se fossem cólicas, fisgadas, fortes. Ela correu para o banheiro, disse que colocou tudo para fora, o que tinha e o que não tinha, e logo depois até pensou que as dores poderiam ter sido produzidas por algum ferimento provocado pelos disparos, mas que não havia nenhuma mancha de sangue, nenhum ferimento, nada. Na sua barriga não havia nada, somente as fisgadas e a dor na altura do estômago. Inclusive as dores que a Paty relata ter sentido nessa hora de confusão, de estresse, de nervosismo,
pode ter sido causada realmente por uma descarga muito grande de estresse e nervoso de forma repentina. A ciência médica diz que dores enfisgadas na barriga em momentos de nervosismo são comuns e frequentemente ligadas à conexão entre o cérebro e o intestino, onde o estresse e a ansiedade afetam o funcionamento digestivo. Os sintomas podem variar muito, mas inclui espasmos, fisgadas, desconforto e até náuseas ou vômitos, como ela relata ter sentido. Nesse meio tempo, as crianças, de acordo com a Patty, não acordaram, ficaram lá dormindo. E logo pela manhã, tudo estava calmo novamente, inclusive ela mesma recordou que quando se mudou para o bairro que mora atualmente, ela soube pelos vizinhos que era um bairro bem tranquilo, bem pacato e até menos violento que Buenos Aires, a capital. Logo pela manhã, uma vizinha teria contado que foram cerca de 6 homens armados que tentaram invadir um restaurante em frente e a casa que fica na parte em cima do restaurante. Houve ali aparentemente uma reação dos moradores da casa e daí começaram a gritaria, os disparos que foram ouvidos pela Patty e por muitos vizinhos durante a madrugada. Mas felizmente ninguém ficou ferido fatalmente e tudo acabou ali razoavelmente bem, de acordo com ela. Patty também contou que logo de madrugada, logo após a fuga dos homens, a polícia também chegou ao local e os vizinhos ficaram um pouco mais tranquilos. Nessa história toda, desse penúltimo vídeo postado pela Patty, nota-se claramente que ela usou e abusou de alguns métodos que são bem comuns na busca de engajamentos e visualizações em vídeos aqui no YouTube. Primeiro, ela usou um título onde sua primeira reação é pensar que a casa dela, da Patty, é quem foi invadida. Segundo, que algo muito ruim havia então acontecido dentro da casa da Patty, com ela e com os filhos, lógico. Com isso, todo mundo vai correr e vai dar uma conferida, pelo menos por curiosidade. Um terceiro método usado aparentemente nesse vídeo da Patty, isso já faz algumas semanas que ela vem usando, foi justamente as palavras assalto na Argentina. Com essa expressão, logo na capa do vídeo, ela aguça a curiosidade e a visualização dos que sempre disseram e avisaram que ela, morar sozinha, em um país desconhecido, em meio a pessoas estranhas, seria bastante perigoso para ela e para as crianças. Prova disso, que muita gente correu pela curiosidade ou pensando que de fato aconteceu alguma coisa na casa dela e não na casa da vizinha, é que em menos de 24 horas, esse vídeo que estamos falando e resenhando chegou fácil aos 20 mil de visualizações, quando na média os vídeos que ela tem postado ficam ali, brigando entre 12 mil a 13 mil. Entretanto, esse formato de conteúdo, quando alguém apenas senta e, como falamos, lá vem história, é extremamente perigoso para os donos de canal. Afinal, provavelmente você nunca saberá se os fatos narrados ali aconteceram ou não. É algo diferente das resenhas, porque se você tiver dúvida, é só procurar o canal que foi aqui resenhado e você poderá comprovar se aquilo que falamos aqui foi falado lá ou não. No caso de ser apenas uma história e não algo real, fica fácil para aquele que se intitula produtor de conteúdo apenas ser roteirista de algo que imaginou, apenas para trazer engajamento por meio de algo que não aconteceu, que foi uma história apenas para fazer vídeo. Nesse ponto, algumas pessoas nos comentários não deixaram de comparar esse tipo de vídeo da Patty com os mesmos vídeos produzidos pela mãe dela, e que durante muitos anos, é bom lembrar, tiveram a própria Patty como roteirista e diretora. Mas, caso de fato tenha rolado tudo do jeitinho que foi contado, que ótimo que no final todos ficaram bem, inclusive as crianças, os filhos da Patty, e que agora foram
Apenas alguns momentos que ficariam ali de aprendizado e de alerta também. Galera, então essas foram as de hoje. Por favor, quero ouvir a sua opinião e quero ler o seu comentário. Então, aproveite e comente, fale qual é o seu ponto de vista. Um grande beijo no coração de cada uma de vocês. Gratidão pelo carinho de todos. Se Deus permitir, até a próxima. Tchau, galera!